Boa tarde, chega junto, estamos no ar, seja muito bem-vindo. Eu sou o Júnior Vaz e está começando o Tarobá Esporte, programa esportivo mais quente de Londrina e região. Então se prepara que o final de semana foi emocionante. E falando já em emoção, bora começar com o leque. Não poderia ser diferente, afinal, o Londrina é um semifinalista do Paranaense. Foi no sufoco, o Kozlinski teve muito trabalho, mas a vaga veio nos pênaltis. A festa da classificação. Mas para chegar à semifinal do Paranaense, o Londrina teve que ter paciência e, como se diz no futebol, teve que saber sofrer. Muito feliz, muito gratificante poder ter o apoio da torcida. Quanto mais a gente vai avançando, mais a gente vai trazendo a torcida. Cara, é a melhor sensação possível, né? A gente trabalha muito para isso, né? Costumo dizer que a gente trabalha tanto para ter um pequeno momento de alegria, né? Graças a Deus esse momento veio hoje, mas acabou. Não conquistamos nada ainda, foi só uma classificação e eu acredito que o nosso objetivo não é nem só uma classificação, não é nem só um campeonato paranaense, a gente tem um grande ano pela frente. O Tubarão precisava de uma vitória simples em frente a 7.015 torcedores no Estádio do Café. Mas quem saiu na frente com menos de 10 minutos foi o São Joséense. O Wellington Júnior aproveitou a falha de Iago Lincoln para abrir o placar. Pouco inspirado, o Leque só foi levar perigo depois dos 30 minutos. Primeiro com o Wallace, que obrigou o Diego Monteiro a fazer grande defesa. Depois com Kevin. Mas quem deixou tudo igual antes do intervalo foi Bruno Santos, depois de falta cobrada por Iago Teles. A segunda etapa começou devagar. A equipe de São José dos Pinhais conseguiu impedir o ataque ao Alviceleste, que teve as principais chances na bola parada. E viu novamente Diego Monteiro aparecer. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis, e aí brilhou a estrela do goleiro do Tubarão. Kozlinski apareceu e defendeu as cobranças de João Mafra e Rodrigo Filemon. Quando ele estudou incansavelmente durante essas 2 semanas os batedores deles, até quem não tinha dado nenhum, ele conseguiu buscar dado de não sei de onde, então tem que frisar o trabalho do Vando, de toda a nossa análise. Ele me ajudou ali durante as batidas, ele estava me orientando em qual rumo tomar, então acho que é um trabalho em conjunto, tem que dar mérito a todo mundo, que ali só efetuei as defesas, mas a gente trabalhou em conjunto para que o Londrina pudesse passar de fase. Murilo Lima ainda isolou. E Vitor Jacaré perdeu para o Londrina. Mas a classificação estava garantida e veio dos pés de Caio Maia, que fez a estreia pelo Leque. Com a classificação nos pênaltis, o Londrina perde a primeira colocação geral, justamente para o Atlético Paranaense, adversário da semifinal. A primeira partida do duelo vai ser no Estádio do Café. Vejo que a competição ela é muito difícil, né? Você tem que ter a humildade também, nós temos que ter a humildade de saber que uma classificação, independente se você passar em primeiro ou se passar em segundo, ela é fundamental, ela é muito importante. Então a gente vai jogar o primeiro jogo diante da nossa torcida, depois vamos jogar em Curitiba, e como eu falo, né, hoje ficou muito claro isso, pelo menos na minha opinião, né, que os mata-matas, eles se equivalem muito, né, eles são decididos em pequenos detalhes. Festa nas arquibancadas e vaga na semifinal do Paranaense e na Copa do Brasil de 2027. Com vaga garantida aí, o torcedor do Leque estava com medo porque o ano passado caiu justamente nos pênaltis. E o Kozlinski falando, só fiz as defesas. Cara, fez todas as defesas que precisava, né? A Federação Paranaense divulgou hoje as datas e horários das partidas da semifinal. O Londrina encara o Atlético no domingo, dia 15, às 6h30 da tarde, no Estádio do Café. E a outra semifinal é entre Operário e Curitiba. Vai ser no sábado, às 4 da tarde, em Ponta Grossa.
E quem foi no jogo percebeu que a super torre de iluminação localizada no setor coberto do Estádio do Café ficou apagada durante toda a partida. Nossa equipe recebeu essa foto aí durante os 90 minutos da partida e foi atrás de entender o que tinha acontecido. De acordo com a prefeitura, o problema foi causado por um curto-circuito em uma das caixas de transmissão. A falha ocorreu em razão dos furtos da fiação. Mais um caso aí de roubo de fios no Estádio do Café. Um problema que está sendo muito recorrente. Apesar disso, as outras 5 torres de iluminação funcionaram normalmente. Outra reclamação registrada foi a falta de água durante o jogo, situação que também tem sido constante nas partidas realizadas no Estádio do Café. Nossa equipe entrou em contato com a prefeitura, que informou que a Fundação de Esportes está realizando a instalação de 10 caixas d'água para minimizar os problemas. Ainda segundo a administração municipal, o episódio do último jogo ocorreu por causa de um evento realizado ali no autódromo, no mesmo horário da partida, o que comprometeu o bombeamento do poço que abastece as 2 praças esportivas. No Tempo Quente hoje, o Rodrigo Marini vai conversar com o Marcelo Guido, que é vereador aqui de Londrina, e vai esclarecer o que está acontecendo tanto em relação à iluminação quanto à água do Estádio do Café. Ainda falando de futebol, temos o primeiro rebaixado aí para a divisão de acesso do Paranaense. É o Galo Maringá. Eles que acabaram de subir para a elite do estado vão novamente jogar a segundona. O rebaixamento veio depois de perder as 2 partidas para o Maringá. No jogo de volta, no final de semana, 2-0 para a principal equipe da cidade Canção. Os 2 gols foram do lateral Gabriel Souza. Com isso, o Galo vai disputar a divisão de acesso em 2027. E outra equipe rebaixada vai ser definida na quarta-feira no duelo entre Cascavel e Andraus. Na primeira partida, vitória da Serpente por 1-0. Para o esporte acontecer depende de investimento, apoio e diferentes empresas aí que são parceiras do esporte fazem isso. A Brabol é uma delas. Você já conhece a Brabol? Então confere aí. A força da Brabol vem das pessoas que fazem acontecer. Trabalho com propósito, entregar eficiência ao produtor. Cada solda, cada ajuste, cada detalhe. Aqui tem dedicação. Nosso maior diferencial não é o aço, é a equipe. Aqui tem gente que constrói resultados com atitude e compromisso. Por trás de grandes máquinas, existem grandes profissionais. Tecnologia só faz sentido quando existe gente que entende o campo. Brabol, tecnologia que respeita a terra e constrói o futuro. A Brabol batendo um bolão dentro e fora de campo. E atenção, torcedor alviceleste, a CBF divulgou no final de semana a tabela da Série B de 2026. O Londrina estreia fora de casa contra o Novo Horizontino. Nós preparamos uma tela aqui com os 19 jogos do primeiro turno para vocês conferirem. Então esse primeiro jogo ele é fora de casa, depois os 2 próximos jogos são aqui em Londrina. O primeiro contra o Goiás e o segundo, dia 4 de abril, contra o Sport, para a gente trazer aquela disputa contra o técnico antigo do Londrina, Depois, lá na frente, pela 9ª rodada, a gente vai ter um duelo com Ponte Preta. Essa sequência aí de jogos, ela é muito importante para o time de Londrina conseguir se manter bem. Ponte Preta, que foi o time que Londrina disputou a final da Série C no ano passado. Então, assim, é um time que está com uma situação grave financeira, mas vamos ver o que vai acontecer nessa sequência. Então, vários jogos, tanto aqui em Londrina quanto fora, para vocês conferirem. Se o pessoal da produção conseguir colocar, enche a tela aí para o pessoal tirar foto em casa e já se preparar para saber quais são os jogos que vão ser aqui em Londrina e quais são os jogos que vão ser fora de casa. Muito importante aí a gente conseguir apoiar o Londrina aqui, principalmente dentro de Londrina. Gente, o Tarobá Esporte de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta com muito mais do esporte de Londrina e região. Fiquem agora com o Rodrigo Marini no Tempo Quente. Tarobá Esporte, aqui o esporte não para. Fui!